Vou voltar então. Ok, nós estamos falando agora do período que foi a reforma, né? A reforma, ela vai findar os últimos suspiros, né? 1600, ela está acabando. Pronto. 1700 começa um novo período, que já é o momento do avivamento. Agora é muito importante entender o seguinte, que Deus vai permitir, primeiro, o avivamento das Escrituras. Deus não podia derramar o Espírito Santo como derramou, se daqui para trás faz tudo bagunçado. A Igreja Católica, aquelas encíclicas papais, a vela para morto, purgatório, indulgência e tanta coisa aconteceu. A reforma vai dar uma limpeza nisso tudo, vai ravivar as escrituras, né? E a partir de 1600 para frente, a coisa começa a mudar. Lembrando que, nesse período, o mundo também está passando pela Renascença, no paralelo. Em Florença, na Itália, começa um movimento para resgatar as pinturas, a música, a literatura. O William Shakespeare, né, tem um material dele um pouquinho antes, mas já vai eclodir aí. Nascem as grandes peças, os grandes compositores na era protestante, que o Johann Sebastian Bach, Strauss, né, Chopin e tantos outros mais. E você vai ter aí um renascimento, né? A partir de 1400 começa a Renascença. Você vai ter o período barroco. Barroco significa em francês extravagante, fora do comum, né? É barroco, fora do comum, né? Seria hoje sim fora do pino, né? No ponto da curva, fora da curva, né? Por aí. Aí você vai ter o período do rococó, né? Aí você vai ter depois o período do romantismo. O romantismo vai terminar no século XIX. Então você vai ter no paralelo aí também um reclame popular. Você vai ter em 1500, 1500 e 1560 o Erasmo de Rotterdam, que vai ser o cara que vai trazer o pensamento crítico. Não é o crítico tipo os haters de hoje, né? O cara, ele era embasado. O que ele falava, se embasava. Ele vai ser o pai do humanismo. Humanismo, não o humanismo de hoje, que seria o pós-modernismo, né? Mas o humanismo do século XVIII, XVII, XVIII, que é o humanismo crítico, aquele que vai contrapor de uma forma elegante. Não, a coroa está impondo isso, mas espera um pouquinho, não é bem assim não. Vamos analisar? Aí vão nascer escolas pensantes. Aí você vai ter quem? O iluminismo, que vai questionar várias coisas na vida da cotidiana do povo da Europa, inclusive o Montesquieu, que vai trazer a ideia dos poderes, né? O moderador, judiciário, legislativo, e o mundo começa a se moldar através disso aí, subdividindo em parlamentarismo, presidencialismo, e a monarquia começa a se arrefecer. Os monarcas que são conservados por uma pura questão de histórica, você tem, né? Hoje ainda tem o rei da Espanha, mas ele não muda nada, né? Sim, Bélgica, né? E são vários. O Brasil tem a coroa ainda aí, a turma está ainda aí. Os portugueses faz parte a dialética, né? É chamada de dialética. O Hegel vai falar muito sobre isso, mas os debates. Os debates não eram feitos como hoje, um na cara do outro, não. Eram separados. Um falava uma coisa um dia, marcava o outro, falava lá outro dia. E o povo fazia a conclusão. Isso com documentos, né? Eles não faziam igual hoje, o que vai pro confronto, né? Hoje tem o cara bate réplica e tal, e pá. Bom, e aí a gente vai ter esse período aí. Então, 1700 começa, então, a era do avivamento. Avivamento. Ele começa lento, essa próxima matéria que a gente vai estudar aí. Eu vou só falar o tópico para vocês. Vou passar aqui para. Na verdade, a gente não está aqui para ler apostila, tá? A gente está aqui para a matéria. De vez em quando lê algumas coisas que é importante. Então, os grandes nomes do avivamento aí, ó. O Conde Zinzendorf, da Morávia. Onde é a Morávia, gente? A Morávia hoje é perto ali de Praga, aquela região ali.
da República Tcheca, né? Que era a Tchecoslováquia antes. Essa região ali é tudo Morávia, Batávia, a Boêmia. A Boêmia também era ali, né? O Conde Zerdorf Morávia que recebeu um grupo de refugiados, cuidou deles e posteriormente experimentaram o avivamento. Esse Zerdorf, esse, hã? Ah, no Morávia. Tinha muita boemia, né? É isso. Os- não, é um grupo. Os moravianos. A Morávia era uma região. Não, também. Morávia era uma região. Morávia. Era uma região. A gente morava lá, né? Não, lá tinha esse conde de Zerdorf. Ele era o secretário de Estado de Dresden. Dresden, que hoje faz parte da Áustria. Dresden. Ele era secretário, ele era fidalgo. O que é o fidalgo? Dono de gleba. O que é gleba? Feudo. Então, ele era um cara politicamente muito conceituado na região. Hã? Ele era um secretário de Estado e tinha uma gleba. Mas ele tinha um cara na fazenda dele chamado Ruth. Esse cara era pastor. E havia um grupo de pessoas, 6 famílias, correndo pelas montanhas, fugindo dos algozes da Áustria, porque eram os russitas. 1700 e 1415, o Hus vai ser morto. E aí, quem não gostou da morte dele são os russitas. Esse movimento cresce. Como eles eram anticatólicos, a coroa persegue. Ao perseguir, olha quanto tempo, aqui 1100, 1700 já. Eles vão aparecer naquela região e encontram Ruth. O nome do cara que estava com eles, o líder, era o Cristiano Davi, um rapaz. Ó, precisamos de auxílio. A gente vai morrer aqui, estamos com criança. Levaram para a fazenda do Zinzerdorf. Zinzerdorf. O Zinzerdorf, ele era esse cara que eu te falei. Ele se converteu porque um dia ele foi a Düsseldorf. Eu já estive em Düsseldorf. Ele passou e viu um quadro escrito: morri por ti, o que fazes por mim? Ele começou a ver aquele quadro e começou a se perguntar: meu Deus, morreu por mim? Aí ele se converteu. Ele fala com o Zerdorf: tem um grupo aí que precisa de um auxílio. O Zerdorf dá um espaço da fazenda. Esse lugar vai chamar-se Rehut. Rehut, que em alemão significa refúgio. É isso? É o que está escrito na história. Refúgio de Deus. Refúgio do Senhor. Seu refúgio, né? Rehut. Então, tá, aula de alemão também. Alles gut. Alles gut. Esse grupo aqui, em Rehut, que é o refúgio do Senhor, começa a receber mais famílias correndo das coroas. Os Lollards, que são os hussitas da Inglaterra, que eram discípulos de Aquile, correndo. Os hussitas daquela parte ali da República Tcheca. Os huguenotes, França também, e começaram a receber esses refugiados religiosos nesse lugar. Zinzendorf vê que eles começam a ter muita confusão entre eles. Ele cria a Carta Concórdia. O que eu estou falando está aqui nessa matéria, tá, gente? Está tudo aqui a matéria aqui, tá? É que eu vou esperar. Vou apresentar um pouquinho a apostila, vamos ler menos e falar mais aqui. Aí você tem dois aprendizados. Você tem que estar aí e esse está aqui. Já está ganhando com isso. Então, o Zinzendorf vai escrever uma carta chamada Concórdia. Concórdia. E nessa carta, ele vai designar situações. Olha, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso. Estão concordados? Todo mundo concorda com isso? Concorde, carta concorde. Ele tem uma igreja lá no lugar chamado Bertel. Bertel. E ele fala com o pastor dele que tem uns refugiados aqui em Herrante que precisavam tomar Santa Ceia. No dia 27 de julho de 1700, esse grupo se reúne numa reunião de Santa Ceia. Na Santa Ceia, um se levanta e fala: eu quero pedir perdão para esse irmão, porque eu magoei esse irmão. Eu não posso tomar ceia, não perdoar, pedir perdão dele. O outro: eu te perdoo,
Eu também quero te perdoar, irmão. Aí, eu também quero perdoar. E começou a reunião de perdão. O reino de perdão. Eles começaram a entrar dia 27 de julho, às 8 horas da noite. 9h30, estavam todos em prantos, chorando. E aquilo caiu sobre eles de uma forma que eles vazaram à noite, orando de joelhos. Eles caíam no chão, levantavam as mãos ao céu, saíam nas ruas gritando, cheio da unção de Deus. O Espírito Santo estava voltando de novo, depois de Atos dos Apóstolos. Depois de uma sequência enorme, agora estava voltando. O primeiro. Houve um antes, no século XII, na Inglaterra, mas muito pequeno. Esse aqui se alastrou. Tanto que esse grupo, chamado Moravianos, eles enviaram para o mundo 200 missões evangelísticas. Eles se vendiam como escravos para evangelizar os escravos. E John Wesley estava na missão número 12, naquele barco que o caso afundou. Ali que John Wesley ali que nasce o metodismo por causa dos Moravianos, né? Essa reunião, senhoras e senhores, ela ficou 100 anos. 100 anos. 24 horas por dia. 24 horas por dia. 1, 2, 3, 10, 50, 70 anos. 100 anos. Eu pastoreei em Moraberry, uma igreja moraviana. Eles tinham, já não tem mais essas 24 horas, mas no púlpito tinha um farol, uma lâmpada acesa. A lâmpada acesa com um gerador próprio. Se apagasse a cidade do país, ela ficava acesa, na bateria. E o pastor, quando eu fiz o contrato para alugar, ele se ajoelhou. O pastor se ajoelhou na minha frente e falou assim: pelo amor de Deus, nunca desligue essa lâmpada. Está 100 anos aqui. Era vela, virou lâmpada. Essa aqui é a chama Morávia, que está aqui nesse lugar. Cara, que coisa. E esse grupo aqui foi o maior grupo missionário que incentivou quem? Vou falar agora. O pai das missões modernas, Guilherme Carey, ou William Carey. Esse grupo, no dia... Não é demais, o dia também não dá para quebrar, mas 24 de outubro de 1735, está aí. Vai mexer. Eles estavam atravessando, o nome do navio, The Simons. Atravessando lá do porto de Deal para a Nova Inglaterra, que era a Geórgia. Um recém-descobrimento e colonização da Inglaterra. O rei George II diz a Wesley para ser o capelão desse navio. Não, o capelão das ilhas. Ele pegou o navio dos moravianos. No alto mar, veio um vento, uma onda que quebrou o mastro central. O navio começou a afundar, a deriva. E aí John Wesley desespera. Está John Wesley, Charles Wesley, Oglethorpe, que é o capitão, o Delamonte, tudo lá. E de repente, quando está tudo afundando assim, Wesley vê uns cânticos. O povo cantando com alegria. Fala, gente, quem está cantando? Quem está louvando uma hora dessa? Ele subiu lá em cima. Estava lá os irmãos moravianos, 18 moravianos cantando, louvando ao Senhor. O Wesley entrou e perguntou, vocês não... Are you not afraid to die? Vocês não estão com medo de morrer? Eles disseram, não. Se morremos, para o Senhor morremos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Seja que morramos ou que vivamos, somos do Senhor. O Wesley falou, que tipo de fé é esta? Aí ele começa o diálogo com os moravianos. Aí ele começa a transportar a cabeça deles, tirar aquele ranço anglicano que começa a ser o metodismo aí. Coisa aí fica bruto o negócio, fica bruto aqui. Aí esse movimento começa. Esse movimento dá espaço para o movimento wesleyano, que vai ser os avivamentos wesleyanos, que vão acontecer em toda a Inglaterra, que vai inspirar o grande despertamento americano, que são 3, 1700, 1800, 1900. E aí, Deus começa uma era de avivamento. Tá pegando? Sim. Que é o finalzinho. É o último depois do Pentecoste. Não, eles tiveram uma diferença entre eles. Nós vamos estudar bem a fundo essa próxima matéria. Vai ter um diferencial bem legal. É. Quem? Asbury. É onde
lá onde ficava o Francis Asbury, que foi o Wesley americano. Francis Asbury foi um dos maiores. é, Ele foi enviado por Wesley para lá em 1771, né? Assim que começou a Guerra da Independência, né? Depois de 1860, a Guerra da Secessão, né? Que os Yankees contra o Sul. Mas naquela época, quando a Inglaterra começou a perder os Estados Unidos, os americanos voltaram e os metodistas ficaram. E aí Wesley nomeou ele como superintendente daquela região. O Francis Asbury. É, 4 de julho. Uhum. Poste do July chamam. Vou botar aqui, eu perdi aqui o negócio. Ok. Vou botar um pouquinho na apostila rapidinho. Pessoal, é o seguinte, eu me empolgo que eu assumo que vocês é uma classe diferenciada. Eu não estou numa escola que o pessoal está aprendendo lá aquele negócio. Isso é tudo que já é. Tá já no nível bem legal. Então eu vou no nível de doutorado com vocês aí. Vou no nível bom. Qual? Do Morável? Foi então, foi essa reunião de perdão. O perdão, a condição de pecado. Ok. Quando Zedorf Morável, que recebeu um grupo de refugiados, total, John Wesley. Assim, posteriormente experimentaram o avivamento. John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley e o avivamento inglês em 1739. Charles Finney, aí responde a pergunta, Tadeu. Charles Finney, em 1792 a 1865, nos Estados Unidos, houveram desdobramentos do grande despertamento. O derradeiro foi com Charles Spurgeon, em 1992. 1892, na Inglaterra. 1800, é. Dwight Lee Mahmood, 1837 a 1899, nos Estados Unidos. Seguido o movimento dos pregadores itinerantes, o movimento Holiness, Santidade, o desembocando no pentecostalismo de Chicago, Topeka, Kansas e a Rua Azusa, Los Angeles. Avivamento com Robert Evans, no país de Gales, da onde veio o Donald Trump, a avó, a tataravó do Donald Trump, era uma pregadora desse movimento aí. Aquela Bíblia vermelha que ele ofereceu lá na posse dele, é a Bíblia desse pessoal aqui, de Gales. Pentecostes foi também o nome dado ao avivamento no início do século XX, sendo uma referência no dia do Pentecostes relato em Atos 2, 1 a 4, quando houve descido o Espírito Santo sobre a igreja de Jerusalém. Pentecostes é depois do terceiro despertamento. É assim, ó, avivamento moraviano, avivamento inglês, primeiro, segundo, terceiro despertamento americano, movimento de santidade, Pentecostes. Essa é a sequência. E agora, apostasia, né? Esse movimento foi caracterizado em um dos importantes momentos, sendo o primeiro desde o seu Gênesis, 14 de abril de 1905, em um prédio que fora da Igreja Metodista Episcopal Afro-Americana, por influência de um pregador metodista, William Joseph Seymour. E aí nós vamos ter na sequência aí, novamente no Brasil. Agora só, no Brasil aí, ó. Esse primeiro mover. Desculpa, só um pouquinho, só para a gente entender aqui. Só uma pincelada, depois a gente vai voltar aí nesses detalhes, tá? Ok. Era. Ele era caolho, né? Assistia a aula fora da sala de aula. Não entrava fora, na cadeira do lado de fora. Exatamente. Por isso que o. Candomblé lá, não. Pode ser outro nome. Candomblé não. Nessa época não. Mas ele alugou um galpão para pregar, né? O pessoal vinha. Olha, a sequência aí, pessoal. A sequência aí. É, século I ao século II. Aí você vai ter o movimento apostólico. Ok? Século III ao século III ao século
13, você vai ter os patrísticos. Século 13 ao século 16, escriturísticos. Século 16 ao século 18, reforma. Século 13, escriturístico. Eu vou escrever no quadro, cara. Século 18 ao século 19. Você vai ter aqui o avivamento. Aí vem o morávio. Avivamento inglês. O grande despertamento americano. Um, dois, três. Aí o movimento da santidade. Século 20. O Pentecostes. Pentecostalismo. Essa é a ordem. Aqui nós temos os apóstolos, os discípulos dos discípulos. Aqui você vai ter, aqui já a pré-reforma aqui, ó, para cá, né? A reforma em si. Aqui tem a contra-reforma. O avivamento vem nessa sequência aqui. Os moráveis, o inglês. Aqui tem o inglês, tem o gaulês também. O galês. Que é o lá de Gales, né? E aí você vai ter o movimento de santidade. Aqui vai nascer os retiros espirituais, culto nas praças, apelo vai vir na frente. Até que não tem apelo, não. O apelo vai vir na frente? Não tinha. Até que começa aqui, ó, com o Carlos Finney. Ele começa a fazer apelo. Culto campais, retiros espirituais, busca de poder. O grande departamento aqui, você tem aqui no começo o Jonathan Edwards, o Charles Finney e o Moody. Só que a gente vai entrar na matéria, eu vou entrar a fundo aqui. Vai ser o Pentecostes. É basicamente isso aí. Ok, vamos aqui rapidinho. Então, aí eu condeno essa nomenclatura. Eu chamo de movimento pós-moderno religioso. Porque quando você fala neopentecostal, você atrela ao Pentecoste. O fato de você mencionar pentecostal, você atrela ao pentecostalismo que foi puro, genuíno, de Deus. O que está aí não é palhaçada que está aí, é palhaçada. Qual a dificuldade aqui? Escriturístico? Reforma. Século XVI ao século XVIII. Então, termina aqui, começa outra aqui, ó. Começa, tá assim, porque vai acabando um, vai começando outro, nos meados. 18, 19, tá vendo? Não, um período aqui não. Há poucos registros, muito isolados, não tem. Aí vai fazer aqui, ó. O que vai acontecer vai ser aqui, ó. Movimento de cura. Aqui, esse primeiro aqui é manifestação de Deus. Batista Espírito Santo. O segundo aqui, cura divina. O terceiro aqui começa dons espirituais, dom de profecia, dons Aí depois daqui vem o triunfalismo. Aí começa aqui o movimento. Não, depois daqui, de santidade. Entre esses dois, tem um movimento chamado elitismo.
Eu vou explicar depois na outra matéria. Aí vai vir um movimento chamado o triunfalismo, determinismo, tudo isso aí que está acontecendo hoje. Você determina, você vai e tal, você triunfa, você é cabeça, você não é cauda, você vai tá, não, não tem. Paulo estava aqui, Paulo está condenado aqui. Paulo, Jesus, não passa ninguém que escreva, não. O cara tem que ser bom, tem que vencer todas. Não pode passar o crente só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. O cara não pode sofrer. Não é de Deus sofrer. A riqueza é sinônimo de bênção. O cara comprou uma bicicleta, Deus está fazendo na mão, né? O cara comprou um Tucson, Deus está abençoando. Não é assim, né? Então, é tudo isso aqui, ó. Aí vem o movimento pós-moderno. Aí vem a igreja emergente. Você vai ter a bola de neve, você vai ter tio Cássio, as igrejas emergentes. E, por final, agora a igreja inclusa, né? Que aí é um problema muito sério. Pegou aí, pessoal? Beleza? Ok, vamos terminar aqui. Ok, isso aqui, pá, pá, pá. Deixa eu ver aqui, moço. Não, eu não preciso ler, não. Depois você lê com calma. Deixa eu trabalhar só isso aqui, esse lado aqui, para a gente terminar a aula. O que eu vou dizer que agora está na oficina. Ok. Em termos de Brasil agora, em termos de Brasil, você vai receber as igrejas históricas a partir de 1800. A partir de 1900, ó, 1900, lá em Kansas, não sei se vocês conhecem Kansas lá, tem um lugar chamado Topeka. Topeka, foi lá não? Topeka tem um Instituto Batista. Lá um homem chamado Parham é um professor local. E ele diz aos alunos, eu creio, em 1900, tá? Eu creio que é possível hoje se falar língua estranha. É possível porque é bíblico, não sei o que e tal. Vou viajar. Vocês fazem um estudo bíblico sobre isso. Quando eu voltar, eu quero que vocês me falem o estudo. Quando ele voltou, estavam todos reunidos. Começaram a falar sobre o que eles encontraram, o que eles estudaram. Lá no fundo da sala, uma menina negrinha começou a falar em língua estranha. O nome dela é Agnes Osman. Nessa sala estava o Gunnar Vring. Olha aí, o Gunnar Vring estava lá. E o Seymour sentado lá de fora. Eles começaram a pregar que existia a possibilidade de se falar língua estranha. E espalharam por todos os Estados Unidos. A Assembleia de Deus chega aqui em 1910. É o ano do Corinthians também, né? Só que uma derrota e uma vitória. A igreja chegou, né? A igreja chegou, estabelece ali. Então, a partir de 1900, eu tenho o chamado movimento pentecostal. Pentecostal. A partir de 1900 aí você vai ter a primeira onda, 1900 a 1940. Essa primeira onda aqui, ela está acompanhada com alguns movimentos, como, por exemplo, Igreja do Avivamento Bíblico. Depois aqui que eles começam a aparecer, né? A segunda onda vai ser de 1940 a 1960. Aí você vai ter as renovadas. As renovadas estão aqui, ó. A presbiteriana renovada, a batista renovada, a metodista renovada, aqui. Não, porque as igrejas históricas receberam o dom de línguas, foram as mãos, foram os enfermos, movimento carismático. Então, nesse sentido aí, eu tenho algumas ressalvas. Eu creio que Deus pode ter feito lá. Mas se Deus fez, ninguém fica lá na idolatria. É abominação. Então, eu recebo o Espírito Santo e eu fico lá no pé da Maria. Não está batendo bem isso aí. Se o cara foi realmente renovado, ele sai de lá. Ele sai da borda de Maria, da adoração aos santos.
Teve. Olha, a Igreja Católica é a partir de 1960 que começa o movimento carismático. É a partir desse momento que começa o movimento carismático. Como também a teologia da libertação. Começa por aqui também. Esses caras como aquele Boff lá e outros começam a pregar Deus dos pobres, Deus dos humildes, mas nessa linguagem que é bíblica, vem toda essa bagunça que está aí, né? Da libertinagem, do pecado afrouxado aí. Aí vem o mesmo grupo que pega amor, né? Fala em aborto, fala em drogas. Não, mas ainda é louvável isso. O meu contando assim, o problema é que depois vira um viés político ideológico. Aí começam essas invasões, essas coisas. Isso, a pastoral, exatamente. Você vê, são temas próximos da Bíblia, mas com viés políticos. Hã? Não, não, são dois momentos. Dentro do cenáculo era a glossolalia, fora a xenolalia. Dentro do cenáculo, língua dos estranhas, estranhas, glossolalia, né? Fora do cenáculo, xenolalia. Quando você fala numa língua humana usada pelo Espírito Santo. Que eles não conheciam, mas o povo conhecia. Tanto é que cada um ouviu a sua língua falar, né? Então ele foi xenolalia, glossolalia. Essa é essa divisão. Olha aqui, a partir de 1970, começa a terceira onda, a mega church. A ideia de grandes templos não tinha até esse período. Isso que já tinha alguns movimentos grandes, mas essa ideia do grande templo, estádio, pá, mega igreja, você tem que crescer, tem que ser o cara, você tem que bombar na cidade, fazer sucesso, você tem que ser pastor de 10 mil membros. Começa em 1970. Os Estados Unidos que despejou aqui nós aqui. Porque aí você vai ter aqui já as cruzadas de Billy Graham, enchendo estádios. A Didi Ávila, Luiz Palau, José Luiz, Mário Roberto Lindstrom, Luiz Quiriló. Olha como é que eu sei nos caras. Tudo na minha cabeça aqui. Então, começa aqui a ideia das grandes cruzadas e os mega churches. Daqui para cá, a tendência é sucesso, não é mais unção. Agora, quem pode mais, quem faz mais, quem é o melhor, quem é o bambambam. Bam, bam. Antes aqui, há uma historicidade de pessoas piedosas que estão buscando um foco, que é o Espírito Santo. E wherever, what's happened before, after that, whatever. Eles, não importa o que vai acontecer depois. Eles querem o Espírito Santo. O foco é Deus. O foco é a santidade. O foco é o Espírito Santo. A partir daqui, não. O foco é o nome. É o status quo. É a determinação social na sociedade. Eu tenho mais membros, eu tenho maior igreja, eu tenho maior arrecadação, eu sou o cara. Isso começa aqui. Aí vem o triunfalismo. Aí começam as igrejas triunfais.
que não admite, por exemplo, você vai ter um problema muito sério aqui nos anos 70, que a doença era o pecado é a doença. Quem está doente é porque está em pecado. O crente não fica doente. E os caras que pregavam isso começaram a morrer com doença. Aí quebrou as duas pernas do triunfalismo aqui. Aí vem o determinismo. Eu tenho poder. A minha palavra tem poder mesmo, mas no sentido que eles falam, tem até uns movimentos que estão no alto aí, que está na pré-expôs ainda. Eu determino. Eu vou fazer um xixi aqui, vou demarcar essa terra. Eu vou pegar um helicóptero e jogar óleo em cima da cidade. Eu determino, eu vou marcar o local. É uma macumbaria santa mesmo, sabe? Desculpa a expressão. É. Aí começa. Aqui começa o quê? A iconografia volta. Eu tenho que tocar. Eu tenho que ungir. Eu tenho que fazer uma promessa. Eu tenho que pegar um envelope. Eu tenho que fazer um sabonete ungido para fechar meu corpo. Eu tenho. É isso aqui. É tudo isso. É tudo. Estão ainda aqui nesse tempo ainda. Aí vem as igrejas emergentes. Aqui vai quebrar o tradicionalismo. Aqui vai quebrar o inário, os corais, a liturgia. Começa a chegar os corinhos, os cânticos novos, a bateria chega no culto, quebra o órgão, a guitarra elétrica chega no culto, quebra instrumentos de cordas. A ideia de se fazer uma coisa mais aberta, mais jovial, ela traz consigo a renovação, mas também a irresponsabilidade da vulgaridade na igreja. Está pegando, gente? Estou falando? Aí você vai ter um momento cíclico. Por quê? Vamos voltar onde? No século XIV, quando os grandes compositores, na verdade, eram disputas de quem tocava melhor nas igrejas. Por isso que a reforma vem e quebra, de volta para o coral e para o órgão. Aí você vai ter no Brasil, nos anos 60, as igrejas com coral e órgão, e inário. Isso. Você fala assim, não, depois veio o modernismo, veio como é que chama? Não é sinfonia, a polifonia veio depois. Não! A polifonia é do tempo de Sebastião Bach. Já existia há muito tempo. O que o Lutero fez, o Castelo Forte é Nosso. Meu, é uma sequência de harmonia maravilhosa, que hoje os caras não fazem, né? Aí voltou. Aí veio as emergentes. Das emergentes, surgiram a última agora, que são as inclusas. O amor, a hipergraça, o amor irresponsável. Venha como você está e fique do jeito que você está mesmo, que Deus te ama. Você vai para o céu com a vida promíscua, você pode pecar à vontade, fornicar à vontade, adulterar à vontade. Você pode fazer o que você quiser, você é salvo. A graça é maior do que tudo isso, o amor de Deus é maravilhoso. A hipergraça, o hiperamor. Um amor que não tem limites, um amor que não tem sabe, valores embasados. Um amor esdrúxulo, um amor irresponsável, um amor boiada quebrada. Tipo de coisa. A gente vive hoje. O que hoje chamamos de neopentecostalismo é tudo isso aqui. É um movimento religioso pós-moderno. Não tem nada de pentecostal nele. Até aqui a coisa foi pura, muito pura. Tudo para baixo, as tendências foram essas. É o que estamos vivendo hoje. Eu estou cansado. E aí, a lista não para aí. A Bíblia fala assim, porventura achará o Senhor. Porventura, né? Porque se não fosse obrigado aqueles dias, ninguém salvaria. Está escrito isso. O amor de muitos esfriará. Nós perdemos o amor. A gente está mais preocupado com o fazer, né? Do que o ser, né? Do realizar. Do que eu. Por exemplo, quando me falam assim comigo, deixa eu dar uma pausa que não gravar isso, gravar isso não. Quando falam comigo assim, você está com poucas pessoas na quinta-feira, não vem ninguém, eu estou me lixando para isso. Se tivesse aqui 1000 pessoas, ou 2, para mim eu vou fazer o culto mesmo. Eu não estou preocupado com multidões, eu não tenho preocupação com esse sucesso todo. A nossa igreja está bombando. Não podia estar bombando. E se Deus não chamou só para isso aqui? Sabe, eu nunca vi o pastor falar sobre isso. Se me perguntar, eu respondo assim. Eu não me preocupo com o negócio porque a Reino está se arrebentando, porque a outra que surgiu ali agora, lá no cinema, está... Meu, são rebanhos que vão prestar conta para Deus. Se um dia isso aqui ficar apertado, tem que ir para outro lugar, amém. Mas se não, se é isso aqui, é isso aqui.
Porque o foco não está nisso. O foco é de se trazer nesse púlpito aqui, ó, uma palavra viva, verdadeira, genuinamente bíblica. É isso. Eu quero lembrar vocês que quando Jesus foi ser preso, Jesus. O Estado falou assim para Judas, quem é? Aquele lá. Mas quem? Tá tudo igual. Eu vou beijar. Eu vou lá beijar. É. Sim. E monta seu império. Hum. Uhum. Hum. Uhum. É, eu não tenho nada contra tempos grandes, não sou tecnologia, nada. Eu sou contra quando isso é o foco. É, isso. Se for a consequência, o trabalho foi tão bem feito que trouxe pessoas, trouxe recursos, amém, né? Mas o problema é que hoje o pessoal mede teu ministério pelo tipo de igreja que você tem. E quantos membros lá? Eu tenho 100, isso, pastor. E você? Eu tenho 10 mil. Opa, esse cara é o cara. Bom, às vezes o outro está sendo mais santo que o outro, que tem 10 mil. Não vou julgar. Mas, o quê? A gente tem a tendência de medir a régua por quantidade e não pelo valor. É isso que é o problema. Como é que é? Sim. Pois é. Eu passo muito mal quando eu vou para os lugares aí, que vejo as coisas que acontecem aqui. Misericórdia. Sim. Mas é isso. Como é que é? Rapaz, não, eu estava aqui outro dia, no domingo aqui, chegou um casal, estou aqui, ó, falou comigo assim, você é o José Gomes? Eu falei, sou. Aqui? Falei, ué, onde é que estaria? Não, mas você não está na fulano e tal? Eu falei, não, 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 eu estou aqui no meu lugar aqui. Mas você é o José Gomes, sou, que fez aquela música tal? Falou, é ele mesmo. Eu falei, qual é o problema de estar aqui? Aqui é a minha igreja. Hã?
Ah, cara, eu não tenho problema com isso. Eu vou direto desses eventos aí, vem cá especial para me levar. Eu falei, não precisa, eu vou de Uber, eu vou com vocês da Kombi, não tem problema nenhum, não. Eu fui no evento aí que tinha um camarim. Agora em São Paulo, essa gravação que eu fiz agora, tinha um camarim lá, com luzes, tudo para mim. Eu chamei meu sogro, a minha filha estava lá. Vamos comer aqui, vamos tomar um lanche com todo mundo aqui, abrir lá tudo, todo mundo com meu lanche, essas coisas. Mas não, esse crash mesmo. Aí você pelo fundo lá com o pessoal lá do coral, lá no meio do pessoal, ó, o cantor, eu falo, eu tô aqui, ó. Eu vou no banheiro, eu como feijão. Falar com isso, misericórdia, né? Amém, pessoal? Gente, valeu. Aí, tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Voltão, um beijo aí nessa careca maravilhosa aí, tá? Beijo, abraço. Eu imagino que eu beijinho com ele assim. Até domingo aí, tá? Tô bem com Até. todos. Valeu, gente. Glória a Deus. Abraço. Amém.